Puxa, eu estava reformulando aqui, eu tinha escrito tudo bem organizadinho em forma de lista. Aí quando ela foi falando, eu fui riscando da lista. E ao mesmo tempo ele foi sugerindo novas associações, novas conexões entre as coisas. Então a lista que eu faria seria o seguinte: quando a gente fala de segurança, algumas atribuições da prefeitura são elementares em relação a isso. Básicas, fundamentais e relativamente fáceis de resolver. E outras providências são muito mais elaboradas, muito mais complexas, sofisticadas, que vão demorar mais para dar um resultado palpável, talvez, mas esse resultado, quando vier, é mais verdadeiro, é mais duradouro, né? Porque algumas medidas são paliativas e outras não, são mais definitivas. Quer dizer, se a gente vive numa sociedade que diz que não gosta, mas adora violência, não vai dar, entendeu? Se perguntar para alguém se você gosta de violência, eu vou falar, não, eu não gosto. Adora resolver as coisas na porrada, admira o cara que é o mais malvado, implacável, paga um pau, tá entendendo? Paga um pau, as meninas pagam um pau pro cara, que dá porrada. Assim não vai, né? Adoram assistir racha. E agora adoram o MMA. Deus me perdoe, talvez vocês gostem, mas eu acho que é mau sinal. A molecadinha toda querer fazer MMA, né? E torcer para um cara que fica batendo no outro até sair sangue, entrar em coma. Deus do céu. Não, tudo bem, pode gostar. O outro amigo meu dizia que a gente assiste Fórmula 1 e fala, ai, puxa, que horror, você viu o acidente, mas você não viu o acidente, não acha graça nenhuma na corrida, né? Torce pra ter se o cara sair assim, se espanando, melhor. Mas torce pra ter a capotagem, pra sair, fiquei em lugar legal, um monte de carro rodou na minha frente, né? Lá no autódromo. Enfim, providências básicas, fundamentais e elementares, e providências mais complexas, sofisticadas, de médio prazo, mas que vão trazer transformações mais duradouras. Então, agora, em vez de fazer a lista simplesmente dessas coisas, eu estava construindo aqui uma tabelinha de relações entre as coisas. A Cleide aqui do Consegue. Qual é a relação de árvore e segurança pública? Tudo. Você vai na reunião do Consegue? Quem de vocês aqui faz parte de Consegue? Preside Consegue? Ah, cadê o Ivan da farmácia? Frequenta a reunião do Consegue? Falam muito de árvore na reunião do Consegue? 60%, 70%. Reunião do Consegue é o Conselho de Segurança da Comunidade. Árvore é tema em toda reunião de Consegue, porque a árvore tapa a iluminação, porque a árvore tapa a visão, a rua fica escura, fica assustadora, porque a árvore está ameaçada de cair. E viver em segurança significa viver sem medo. Você tem medo que vai cair uma árvore no seu telhado, que vai esmagar seu carro, que seu filho não chegou ainda e está chovendo, pelo amor de Deus, vai cair uma árvore na cabeça dele? Então a árvore, de fato, é um problema de segurança pública. Agora está lá no blackout nos condomínios agora. A árvore derruba a fiação, aí fica tudo mais escuro. E aí você fica dias sem luz por causa da árvore. Né? O trânsito fica prejudicado por causa da árvore. Então o que a gente precisa fazer? Ter mais equipes de poda nas subprefeituras, né? É uma tragédia a gente chegar lá e encontrar uma fila de 5.000 árvores esperando para podar ou esperando pelo agrônomo. Então agora a gente já tem mais agrônomos na prefeitura para fazer o diagnóstico. Essa tem que cortar, essa tem que podar, essa tem que arrancar e por aí vai. Mas aí você faz o diagnóstico e não tem equipe de poda. E uma equipe de poda custa, quanto era? 60 mil reais por mês? 60 mil reais para os cofres públicos municipais, né? Veja bem. Então, é pouco dinheiro para o tipo de dor de cabeça que vai tirar das pessoas. Então, agora é um avanço. Nos últimos anos, a prefeitura criou um programa chamado Identidade Verde, que é o RG da árvore. Então o pessoal vai lá antes, estuda a árvore todinha onde ela fica, se tem fio, se tem poste, se tem janela, se entope a boca de lobo, dependendo da raiz, se a calçada está quebrada, se é árvore que cai muita folha, que cai pouca folha, se ela está fraca, se ela está forte, se ela é nova, se ela está velha. Então, não vou entrar em mais detalhes, mas árvore é um problema de segurança numa cidade como São Paulo. É tão difícil assim resolver o problema de poda de árvore? Não pode ser. Tem coisas muito mais complicadas. Então, isso é uma tarefa que compete às subprefeituras
e que se a gente der mais recursos para a subprefeitura cuidar das árvores, a gente está contribuindo muito com a segurança, a sensação de segurança das pessoas na cidade toda. Tudo bem que tem lugar que precisa plantar muita árvore ainda, muito, né? A taxa de arborização de São Paulo tem uma no Ibirapuera e tem outra no Itaim Paulista. De Itaim Bibi até que é bom, mas não muito também, mas não muito. Bom, qual que é a relação de entulho e segurança pública? Reclamam de entulho na reunião do Conselho? Claro, o lixo no lugar errado, ou teoricamente no lugar certo, que é a caçamba, mas a caçamba pode ficar quanto tempo na via? 48 horas. Uma cadeira de roda, se tem uma caçamba no meio do caminho da caçamba, tu vai desviar todo mundo dos carros? Claro, tem 1002 problemas na caçamba, é um obstáculo visual terrível numa rua escura, ou mesmo uma rua bem iluminada e deserta. Você fica achando que atrás da caçamba pode ter alguma coisa que te faça mal, pode ter uma emboscada, e é feio, e é degradante, é ruim. Então a gente precisa cuidar melhor do nosso entulho, precisa fiscalizar melhor as nossas caçambas, porque muitas vezes a caçamba que o cidadão pagou na maior boa-fé não vai ser despejada no lugar que deveria, quer dizer, criou um problema enquanto ela estava ali na frente da sua casa, na esquina da sua rua, na porta da escola, e vai continuar criando um problema depois que aquele entulho for descarregado em algum lugar. Então a prefeitura precisa criar mais ecopontos. Esse foi um ponto também em que a administração atual foi muito devagar. É difícil achar uma área que comporte um ecoponto, sabe? Porque não é só um terreno onde as pessoas possam ir lá levar o seu entulho, os seus bagulhos. É um terreno numa via que comporte trânsito de caminhões para entrar e para sair com caçamba. Então, numa rua residencial, já não é adequado, né? Numa rua estreita, já não é adequado também, porque o caminhão não consegue fazer a manobra. Então, a gente, nisso, como em muitas outras coisas, precisa dividir esses problemas com a população de modo geral. Porque por mais olhos que a prefeitura tenha, ela não vai estar em todas as quadras da cidade. Então, a gente tem o dever de atualizar os nossos mapas, as nossas plantas, as fotografias aéreas, porque até nisso a cidade tem problemas. O mapeamento da cidade, a divisão da cidade em quadras, lotes, é muito antiquada. Uma vez a gente achou, comemorando lá, para tinha achado um terreno para um ecoponto. Ai, que maravilha! Lá na Engenheiro Politécnico, né? Lá na Engenheiro Politécnico, ai, que bom, terreno perfeito, ali não mora quase ninguém, a rua é larga, não vai atrapalhar ninguém, a vizinhança não vai reclamar, não vai ser um incômodo, não vai ser nada disso. Aí fizemos toda a tramitação para solicitar que a Limpur fizesse a instalação de um ecoponto ali. A gente foi descobrir lá adiante que a planta estava invertida. A planta oficial da prefeitura, onde dizia que tinha um terreno livre, não tinha, era um terreno ocupado, porque a planta estava de ponta cabeça. Então, tem providências nossas, estruturais, importantíssimas, mas tem o olho do cidadão que ajuda. Às vezes vocês não passam 1000 vezes na frente do lugar e falam, como é que ninguém viu isso, como é que ninguém viu isso? As pessoas veem muitas coisas. A gente tem que dar oportunidade para elas, de elas compartilharem o que elas veem, de elas usarem a informação que elas têm para melhorar as informações da prefeitura, da defesa civil, da polícia militar, da polícia civil e assim por diante. Então, entulho é um problema, a gente tem que ter mais ecopontos, tem que ter muito mais operações de cata-bagulho, tem que ter, porque às vezes não tem mesmo como a pessoa levar o seu restinho de madeira, carregar nas costas para o ecoponto. Então, tem que ter um serviço mais frequente de cata-bagulho, de recolhimento disso. E tem uma coisa que há muito tempo se discute, que é o valor econômico do entulho. Latinha de cerveja fica no córrego? Fica no chão depois da virada cultural? Por quê? Porque vai dinheiro. Bom dia. Tudo vale dinheiro, mas a latinha vale mais do que o papelão. Vai juntar muito mais papelão para ganhar dinheiro do que latinha. Então, o entulho, ele tem em si valor econômico. Já é possível fazer muita coisa com restos de obra, concreto triturado, madeira, assim por diante. Quanto mais a prefeitura ajudar o aproveitamento econômico do entulho, do material triturado, menos o entulho vai parar na margem do córrego, na esquina de casa e assim por diante. Então, o tipo de atividade econômica que a prefeitura pode, por um lado, obrigar, senhores construtores, vocês são responsáveis até o finalzinho pela vida do seu material de construção que não foi utilizado. Senhores empreendedores,
comprem material triturado, reaproveitado, que vocês terão benefícios. Estou dando exemplos assim, rústicos, né? Rudimentares. Mas de como as coisas são todas, é isso que eu quero demonstrar aqui, muito interrelacionadas, todas elas. Falando de entulho, falando de árvore, vou falar de cargas. São Paulo tem um tráfego imenso de pessoas e de mercadorias, de todos os tipos. Então São Paulo tem, num lugar até adequado, perto das marginais, tem muitas empresas transportadoras. Tá certo, porque a marginal, né, recebe o tráfego vindo das estradas e tal. Mas aí você tem, por exemplo, a Vila Anastácio, eu só vou dar lá porque eu conheço do avesso, né? A Vila Anastácio virou um horror aquilo, dá medo de passar a noite, porque é uma rua estreitinha, tem carretas imensas paradas dos dois lados. Aquilo parece uma emboscada, não parece uma rua. Então as pessoas já não querem mais morar lá, como antes. Aí elas vão embora e ninguém compra a casa delas. Aí você tem uma casa vazia, abandonada, com uma carreta na frente. A minha faxineira mora no Jardim São Luís, também cansou de pedir para a polícia, pelo amor de Deus, tomar providências, porque o dono de uma empresa de carga morava do lado dela, ia com o caminhão para casa e parava a carreta na frente de 3 casas. Mas direto alguém saía para o trabalho de manhã cedo e era assaltado. A carreta fazia o biombo perfeito, corta-luz perfeito para o assalto. Vinha um motoqueiro e assaltava o pessoal saindo de casa para trabalhar às 6 horas da manhã. Então, a disciplina sobre a circulação e o estacionamento nos veículos de carga é super importante. A transportadora lá da Vila Anastácio, ela começou com todos os caminhões cabendo dentro do seu pátio. Aí ela cresceu, parabéns para ela, mas o pátio já não comporta mais o estacionamento de carga. Então ela começa a parar do lado de fora. Assim também ali na fronteira da Lapa com Osasco, também do lado de lá da Marginal na Vila Jaguara. Caminhão é um transtorno na vida dessas pessoas, o caminhão parado na rua delas, na frente da casa delas. Então a gente tem que ter também planejamento e fiscalização para isso tudo. Sem falar do roubo de caminhões, que aí está relacionado com outra coisa. Essa mercadoria roubada dos caminhões pode ir para o comércio irregular, por exemplo. Ou não pode? Pode. Então a gente pode combater o comércio irregular lá na ponta, enxugando gelo, ou pode fazer um trabalho decente de inteligência junto com a polícia civil, com a polícia militar, para identificar as conexões, origem e destino, né? Tem mercadoria roubada ali, vendendo na calçada, roubada, contrabandeada, pirata, da onde vem? Então a gente pode fazer 200 blitz contra DVD pirata, que parece uma coisa super inocente, que não causa mal a quase ninguém, só o cara lá do filme, mas ele já ganhou muito dinheiro lá com o Titanic, não tem importância se eu pagar R$5 aqui no DVD. Só que a indústria do DVD pirata é uma indústria mesmo, é uma potência, circula muito dinheiro totalmente ilegal na indústria da pirataria. E o dinheiro que circula ilegalmente, dificilmente ele vai fazer coisas legais. Em todos os sentidos. Uma coisa alimenta muito a outra. Você tem um negócio ilegal, você precisa se proteger. Daqui a pouco você está contratando os caras armados para proteger o seu negócio ilegal. E o comerciante legal com outro comerciante legal, eles disputam o negócio ali na concorrência leal. Então, a gente vai ficar enxugando gelo e combatendo só o gato e rato do comércio ilegal, de mercadoria roubada, de mercadoria pirata, contrabandeada, lá na borda, na calçada? Ou a gente vai usar um pouco de inteligência e vai ver onde é que é o galpão? Onde é que vai a carga roubada? Sabe onde tem muito roubo de carga? Perto da CEAGESP. Onde tem muito roubo de carro? Na rua da Subprefeitura de Pinheiros. Também tem umas informações que é brincadeira, a gente sabe. E não faz nada com elas. É isso? Na rua da Subprefeitura ali, em frente à CETESB, à SABESP, as pessoas falam assim, olha, não para o carro aí não, porque roubam. Perto da PUC, perto do SESC Pompeia. Não para o carro perto da faculdade, que é um terror, aqui roubam um carro. Bem, alguma coisa, às vezes falta informação, às vezes tem informação e a gente precisa saber melhor o que fazer com ela. E aí entra uma outra coisa que são os desmanches. Qual é a taxa de ilegalidade da mercadoria vendida nos desmanches, vocês diriam? Sem nenhum rigor científico. 90, 80, 50. Então a gente também tem que combater, isso não é só lá na ponta, mas o proveito que o bandido tira da sua atividade legal. Se ele tira proveito de roubar carro, porque tem muitos lugares para ele vender a mercadoria roubada,
A gente está facilitando a vida dele. Que mais? Falei da CEAGESP. Alguns lugares na cidade, pela natureza das suas atividades, geram uma movimentação no entorno, na vizinhança, muito caótica, muito ruim, muito degradante. O mercado municipal é lindo, é um tesão, recomendem para todo mundo visitar, turistas estrangeiros, tudo. Vai agora lá passar atrás do mercado municipal. É aterrorizante, porque é uma atividade totalmente desregulada. É uma zona. Isso que ele já falou, o carro no Rio, o carro em cima da calçada, a gente que não está acostumado com isso vai por aí e fala assim, nossa gente, que folga, todo mundo aqui na... Vai ver o trânsito de caminhões ali agora, caminhão, carrinho, tudo em volta do mercado municipal. Você fala, gente, isso não tem regra não? Não, na prática não tem. Os mercados municipais, de um modo geral, por várias razões, porque tem esse trânsito de caminhão muito descontrolado, desregulado, porque tem muita gente que vai com a sua carrocinha querendo trabalhar, com a melhor das intenções, mas vai lá se abastecer e vira uma zona do mesmo jeito e descasca o alho e a cebola e deixa uma pilha de alho e cebola ali e vai ficando feio, vai ficando degradado, daqui a pouco vem um rato, daqui a pouco vem alguém atrás do resto e a coisa vai piorando. A CEAGESP é um lugar terrível do ponto de vista da segurança pública, porque no entorno da CEAGESP, igual eu fazer uma matéria lá, tem a indústria totalmente irregular, totalmente clandestina da caixaria. É assustador para quem nunca viu. Você passa em quarteirões e quarteirões no entorno ali da CEAGESP e tem torres de caixote usado sendo comercializado ali na calçada. Torres, coisa assim de equivalentes a 2, 3 andares. Então é todo um comércio ilegal, de muitas maneiras, em muitos casos já não poderia se utilizar caixote de madeira, tem regras para embalagem, como ela tem que ser feita, como ela tem que ser higienizada. Isso tudo ali acontece totalmente à margem da lei, que é uma tremenda de uma degradação. É um lixo horroroso que sobra ali da caixaria, sujeira, milhões de atividades ilícitas entre as pilhas de caixote, os caminhões e a sujeira. Então, atrás da CEAGESP tem uma Cracolândia. Tão deprimente quanto todas as Cracolândias. No entorno da CEAGESP tem muita exploração sexual de criança e adolescente. Do ladinho da CEAGESP roubou muito caminhão. Então, é um entorno todo degradado, e ali a gente tem um problema típico em tudo na administração pública e na segurança pública não é diferente. CEAGESP é um equipamento federal que responde ao Ministério da Agricultura. O entorno ali é responsabilidade da prefeitura, da subprefeitura, da polícia militar, da polícia civil, e a gente não se entende. A gente não consegue conversar. Uma vez o subprefeito Paulo Bressan fez uma operação que ele falou assim, eu vou limpar essa caixaria, é hoje. Foram 60 caminhões de caixote. A limpeza durou um dia. Quando me contaram isso, eu falei, não é possível. Mas você passa lá e tem 60 caminhões trabalhando no entorno ali da CEAGESP. Então, realmente, a prefeitura ir lá, uma operação mega, gigante, atenção, todas as subprefeituras, tragam os seus caminhões. Separa o resto da atividade de caminhão na cidade inteira para esvaziar a caixaria da CEAGESP. Durou um dia, porque no dia seguinte eles já estão lá de novo. Então tem que ter fiscalização desde lá da estrada, na entrada da CEAGESP, na saída da CEAGESP, no caminhão da Feira Livre depois, que está reaproveitando um caixote que não podia ser reaproveitado. Tem que fazer o que com o caixote? Tem que triturar. E aí onde tritura? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente negociou muito com a CEAGESP para ter um terreno do lado da CEAGESP para instalar um triturador. Negocia e vai, e une, rompe, começa tudo de novo, troca o diretor da CEAGESP, troca o ministro, troca o prefeito, troca o subprefeito. A negociação não avança de jeito nenhum. Aí a gente conseguiu instalar um triturador de caixote lá no pátio da subprefeitura da Lapa. Por 1000 razões é melhor ter um triturador, porque pensa, em vez de você fazer 60 viagens de caminhão da CEAGESP até o aterro em Guarulhos, você faz uma viagem de 1 quilômetro, não só com caixote, mas com a poda de árvore também, e tritura ali. Portanto, você dá muito mais produtividade para as equipes que você tem. Você consegue podar mais árvores, tcharam! Porque você leva as árvores mais perto para triturar os restos de poda. Últimas relações aqui, depois eu vou escrever uma tese de 800 páginas, mas eu vou terminando. Carro abandonado é um problema de segurança pública? Aqui dá um exemplo, né, científico. Falta de vaga, insegurança. Você viu, tem um carro abandonado logo atrás da minha rua que ele é
mocó, moradia, banheiro, depósito, tudo que vocês puderem imaginar. A gente fica desesperado e fala assim, pelo amor de Deus, por que alguém não vem aqui e tira? Aí quando você é subprefeito, você fica desesperado e fala assim, pelo amor de Deus, eu não consigo tirar. Não consegue tirar por quê? Porque não tem onde colocar. O pátio da subprefeitura parecia uma imagem de Mad Max, Apocalipse, filmes de um futuro tenebroso. Montanhas de carros destruídos. Montanha, porque como não tem o que fazer com o carro, você dá uma chapadinha nele assim e põe outro em cima. Vai lá com o Munk, dá umas porradas e põe o carro em cima do outro. Aí fica aquele cenário horroroso, não tem mais onde pôr carro. O que precisa fazer com esses carros? Porque o que a gente consegue amassar lá? Quando já está constatado que foi realmente abandonado, não tem dono, ninguém sabe, ninguém viu, não tem placa, não tem número de chassi, não tem mais nada o carro, é sucata. O certo era leiloar essa sucata, era vender essa sucata, era reaproveitar essa sucata. Mas para leiloar não é assim, não vou lá na subprefeitura e falo, Maurício, você sabe leiloar? Tem regras, né? Você precisa negociar o leilão com o governo do estado, com o Detran. Existe a máfia, né, Soninha? Claro. Existe a máfia. Não, e você tem, pelo menos tinha quando era prefeita, 2 leiloeiros do Detran no estado. Só em São Paulo a gente precisaria fazer 31 leilões com máxima urgência, mas o leilão falou assim, desculpa, eu tenho que ir para Presidente Prudente e o outro está indo lá para São Bernardo. Então, insisto na minha tese, as coisas são todas muito interrelacionadas. Para a gente garantir que as pessoas consigam andar na cidade sem medo, não importa se a pessoa nunca vai ser assaltada, quer dizer, importa, claro. Mas assim, se a pessoa nunca foi assaltada, graças a Deus, nunca foi agredida, nunca se envolveu numa briga de vizinho, nunca se viu no meio de uma briga de torcida sem nem saber como é que ela foi para lá, nunca aconteceu nada com o filho dela, nunca sofreu um acidente de carro, nunca presenciou um assalto, nunca viu um cadáver. Aliás, não sei se existe essa pessoa, mas digamos que exista. Se ela anda morrendo de medo pela rua, ela não tem segurança. É o que a gente precisa garantir. Então, assim como quando a gente fala de saúde, a gente não pode falar só de como que o médico vai atender a doença, tem que falar disso. Mas a gente tem que falar de como é que a gente faz com que as pessoas fiquem menos doentes, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que ter muita inteligência, muita integração, muita troca de informações, muito uso inteligente das informações de que a gente dispõe. E a gente é a prefeitura, a polícia e cada cidadão. Cada cidadão é uma coleção de informações que nunca a gente vai ter todas elas juntas. Então, quanto mais a gente trabalhar de modo integrado, mais a gente consegue, de fato, prevenir, evitar a violência, mais a gente consegue evitar a ocorrência de crimes, de brigas, de assassinatos, de violência doméstica, tudo que está ligado em violência doméstica, né? Pensa, desemprego, alcoolismo, falta de saúde, falta de remédio, falta de creche, etc. Mas a gente vai realmente conseguir oferecer para a população de São Paulo a possibilidade de viver em segurança, de se sentir bem andando na rua, de se sentir tranquilo enquanto o filho ainda não chegou. A gente nunca vai viver num mundo perfeito, seres humanos são terríveis, terríveis. Mas a gente pode viver num mundo muito melhor do que o mundo que a gente vive hoje, em que você não tenha medo que tem a caçamba na rua e atrás da caçamba pode ter alguém esperando para te fazer mal. Muito obrigada.